Boa noite, queridos. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Um trecho interessante, ao mesmo tempo triste da palavra de Deus, quando é narrado o fim dos dias da vida de João Batista. E hoje vamos entender por que isso aconteceu. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. A partir do verso de número 14. Esse texto também se encontra em Mateus, mas ele é melhor explicado no Evangelho de Marcos. Amém? Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 14, diz assim: o rei Herodes, o rei colocado de forma política nas terras de Israel, ouviu falar dessas coisas sobre João Batista e sobre Jesus, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso agora ele é esse tal de Jesus. Por isso está operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu falar dessas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias, Salomé, entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Numa dança sensual, o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Ele prometeu sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou a se apresentar-se diante do rei com um pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito por causa do seu juramento e dos convidados, e não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente o carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou a João na prisão e trouxe a cabeça num prato e entregou à jovem, e a esta deu a sua mãe. E tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, pelo texto, e que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, e daquilo, ó Deus, que o Senhor propõe ao nosso coração, ó Deus, como teu povo.
Que nós, ó Deus, aprendamos a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente analisa esse texto ele é triste, mas ele é resultado de uma escolha. Ele é resultado de uma decisão. Ele é resultado da coragem de um homem que, ao invés de agradar a seres humanos, preferiu agradar a Deus. A Bíblia diz que, pelo próprio Jesus, quando ele fica sabendo da morte de João Batista, o próprio Cristo diz: olha, nascido de mulher, não houve ninguém que se assemelhasse a João Batista. João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, prometido a eles na velhice, veio para ser o último dos profetas, tendo Jesus sim como o principal profeta, o profeta sacerdote e rei, como temos estudado, mas o último profeta levantado por Deus antes ou no período veterotestamentário, apesar de estarmos no Novo Testamento, mas o último profeta de Deus que fecha o ciclo de todo o Antigo Testamento é João Batista. Afinal de contas, o período da graça só começa depois da morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que João Batista era um homem inigualável. Mas ele não era inigualável porque ele era poderoso, ele não era inigualável porque ele era rico, ele não era inigualável porque ele tinha amigos, posição política ou qualquer outra coisa. Ele era inigualável porque a verdade de Deus era pressuposto fundamental para a sua vida. A verdade de Deus era pressuposto final de todas as suas ações. Era um homem que não se deixou corromper. É um homem que não deixou de ser justo, de ser coerente, de ser alguém que de fato cumpriu a função chamada pelo Espírito Santo de profeta. João Batista levava as pessoas ao Rio Jordão e as batizava, dizendo: arrependam, se arrependam do mal que existe dentro de vocês, porque é isso que nos torna distantes de Deus. É justamente o que nós conhecemos como corrupção. É a corrupção que nos torna inimigos de Deus. Quando o nosso coração é tão mau ao ponto de não mais fazer avaliações do que é justo, do que é bom e do que é correto para a minha vida e para a vida das outras pessoas. João Batista nunca permitiu ter esse tipo de coração, de ter qualquer altivez, de qualquer arrogância, de qualquer prepotência. Preferiu ensinar as pessoas de que o caminho não era ele. Se você encontrar as outras narrativas de João Batista, ele vai dizer: eu estou batizando vocês com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo para a redenção e com fogo para o juízo. Eu sou a voz que clama no deserto, mas eu não sou o Messias. E quando questionado sobre Jesus, no Evangelho segundo João, que a fama de Jesus crescia mais que a dele, que os discípulos de Jesus estavam batizando mais que os discípulos de João, João respondeu: é assim mesmo, essa é a minha missão, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sou uma propaganda, eu sou aquele que está anunciando ao povo de Israel que o Messias está chegando. Esse é o meu papel. Mas a partir do momento que o Messias chegou, eu tenho que começar a tirar o meu time de campo. E isso está acontecendo naturalmente, assim como tem que ser. Porque aquele que virá depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias. João Batista não fez acordos promíscuos, João Batista não falou coisas para agradar pessoas, João Batista pregou a verdade. E a verdade que o levou à sua morte foi a condenação de Herodes.
Herodes Antipas, este aqui, rei das terras da Galileia, colocado esse rei num acordo político entre a religiosidade de Israel e Roma, era um capacho de Roma, autoridade nenhuma, mas ainda assim com autoridade sobre os judeus e sobre os pobres da Galileia. A Bíblia diz que Herodes toma a mulher de seu irmão Filipe, Herodias, e casa-se com ela. E João Batista foi o primeiro que disse: você está em adultério. O que você faz não está certo diante da lei de Deus. Como você pode querer ser o nosso rei, o nosso líder, o nosso governo, e você viver adulterando com a mulher de seu irmão? Isso provocou, segundo o texto, segundo os relatos, ódio no coração de Herodias. Ódio no coração dela. Porque ela, como uma interesseira, queria, obviamente, abandonar Filipe para ficar com Herodes. Afinal de contas, Herodes era o rei da Palestina, o rei da Galileia, e não Filipe. Então ela se sente afrontada. E isso não é novo. Você vê no texto do Antigo Testamento a semelhança do mesmo caso, com proporções diferentes, histórias diferentes, mas você vê Jezabel odiando a Elias, porque Elias também condenava a Acabe, toda a sua promiscuidade, toda a sua idolatria e toda a sua sem-vergonhice, sendo ele rei de Israel. E o sentimento de Jezabel, se você ler Reis capítulo 19, era: eu vou estrangular a Elias, como ele fez com os profetas no Monte Carmelo, a ponto de Elias preferir fugir. Diferente de Elias, a Bíblia diz que João Batista não foge. João Batista é preso. E no texto que nós lemos, Herodias arma no aniversário de Herodes, faz com que sua filha se insinue para o rei, faça danças sensuais. E depois que o rei, alegre, com a dança sensual, todo animadinho, vendo a filha de seu irmão, não era filha dele, dançando, e quem sabe o que passa na cabeça perversa de um homem como esse, vira para ela uma jovem e diz: me peço o que você quiser. Herodes não tinha mandado matar João Batista por causa da repercussão que isso traria. No fundo, o texto diz que Herodes ouvia João Batista e ficava perplexo. Sabe o que significa isso? Eu sei que este homem tem Deus no coração. Eu sei que ele fala a verdade. Eu sei que ele condena o que está errado. Gostaria de dar um fim nisso, mas a minha consciência não permite. Se ainda existia alguma coisa de consciência na vida de Herodes, era quando ele ouvia João Batista. Era um misto de repúdio e de vontade de ouvir. Porque o texto diz que ele ouvia, ficava perplexo, e mesmo assim, ele gostava de vez em quando ouvir o que João Batista tinha a dizer. Mas depois que tudo foi armado, e depois que foi dado promessas, na frente dos poderosos, para não mostrar fraqueza, para não mostrar que não cumpria sua palavra, para não desmoralizar-se diante das pessoas, ele atende o pedido de Salomé, manda buscar a João Batista, e mata João Batista
como se João Batista fosse um criminoso, como se João Batista fosse um Barrabás, como se João Batista fosse um assassino, como se João Batista merecesse uma morte cruel. Depois de ter pregado arrependimento para que as pessoas tivessem comunhão com Deus. Porque no nosso mundo existirão dois tipos de pessoas: as pessoas que têm prazer em ouvir a voz de Deus, e as pessoas que odiarão ouvir a respeito de Deus e dos seus valores e dos seus princípios. Jesus, em João capítulo 15, disse isso aos seus discípulos. Ele falou: olha, quando o mundo vos perseguir e vos odiar, saibam que antes fizeram isso comigo. Pedro, na sua segunda carta, dizem: saibam que nos últimos dias as pessoas procurarão para si os falsos profetas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: saibam que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos e interesse de ouvir aquilo que lhe agrada, mas quando elas escutam aquilo que não lhe agrada, que lhe condena, que diz que é pecado, que diz que é injusto, imoral e errado, as pessoas elas se revoltam, e ao invés de acertarem as suas vidas, elas matam. Nós achamos que isso tem acontecido nos dias de hoje. Não, meu querido, não tem acontecido nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que isso sempre foi assim. Depois dá uma lida no início de Mateus capítulo 24, quando o próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Deus passou 400 anos sem levantar um profeta em Israel, porque todo profeta que se levantava e condenava as práticas erradas de Israel, Israel os matava. Porque ao invés de corrigir a podridão que nós temos no coração, o ser humano prefere calar a voz daqueles que estão falando a verdade. Só que nós temos que entender que o nosso Deus, Ele sempre foi contra a corrupção, seja instaurada individualmente no nosso coração, ou seja instaurada como governo. Aí você vai dizer: ah, pastor, isso não é bíblico. Não é bíblico? A primeira profecia de Samuel foi contra Eli e os seus filhos. Sabe quem era Eli? Sumo sacerdote da terra de Israel e juiz. Ele era a referência jurídica do povo. Ele era a figura responsável por dar ordem a toda a nação. E a primeira profecia de Samuel é: Eli, Deus falou com você, conserte a sua casa, porque a sua casa é profanação, é safadeza, é gente comendo carne que era para ser oferecida a Deus, é prostituição dentro da casa de Deus, os seus filhos fazem da casa de Deus um escárnio, e você é frouxo. Essa foi a profecia de Samuel. Deus mandou dizer para você, Elias: a mão dele cairá sobre você, e o julgamento de Deus cairá sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos, porque eu mandei você acertar a sua vida e você não acertou. E a Bíblia diz que os 3 morrem. Natã vai à casa de Davi, levar uma história para Davi, falar: Davi, você é um sem vergonha, que tinha todas as mulheres do rei na sua disposição, e preferiu pegar uma casada que tinha o seu marido, que era fiel a você, que era fiel a Deus, fiel ao exército de Israel, levar ele para o centro da batalha, matá-lo, para ficar com a mulher dele, porque ela engravidou do adultério sem vergonha que você fez. Quem era Davi? Rei de Israel. Davi não era um pobre, perrapado, desconhecido como eu e você. Davi era rei.
Para Deus não interessa a sua posição, se está certo, está certo, se está errado, está errado. Só que quando nós somos revestidos de autoridade e governamos sobre pessoas, a responsabilidade é dobrada. Porque está sobre os nossos ombros, sobre a nossa administração, sobre a nossa pessoa, a responsabilidade de pessoas. E Deus diz a Davi: você fez tudo isso escondido, pois o meu juízo sobre a sua casa será a céu aberto. E todas as pessoas de Israel saberão que a minha mão está sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu reino, sobre os seus filhos, porque você agiu contra o Senhor Deus. Como que Deus não combate corrupção? Aonde na palavra de Deus, Deus é condescendente com corrupção? Aonde na palavra de Deus nós encontramos Jesus conversando com os judeus, conversando com os líderes judeus e falando assim: não, qualquer tipo de vida está certa diante de Deus. Qualquer vida que vocês levarem está bom. Não. Jesus veio falar com os judeus que eles eram hipócritas, que eles eram líderes, mas eram maus, de coração mau. Expliquei hoje de manhã. Jesus certa vez chamou os judeus de filhos do diabo, porque se fossem de Deus, ouviriam a Deus, seriam bons de coração e entenderiam que Jesus também é essa pessoa. Você pode não concordar que Jesus seja o Messias, você pode não querer crer que Jesus é o Messias, mas como a fama de Jesus é maior do que a fama dos judeus, do que dos fariseus, do que os saduceus, do que dos escribas, eles planejavam matá-lo. A Bíblia diz que em momento algum a palavra de Deus é concorde com a corrupção. É justamente a corrupção que nos afasta de Deus. É justamente a corrupção que nos traz o juízo de Deus sobre a nossa vida. E é justamente contra ela que a Bíblia fala. Isaías 2,6, o Senhor diz, Isaías diz: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se enchem de corrupção do Oriente, e são açougueiros como os filisteus. Sabe o que isso significa? Os homens antigos, para prever o futuro, pegavam os animais, passavam a faca no bucho do animal, deixavam as tripas escorrerem sobre a mesa, e do jeito que as tripas, o interior do animal era colocado para fora, era feito uma espécie de misticismo para tentar adivinhar o futuro. Bruxaria, misticismo. Isso era o que o povo de Israel fazia. Essa era a confiança do povo de Israel em Deus. Por isso que o Antigo Testamento diz: esse povo é um povo que me jura de lábios, mas o seu coração é o quê? Distante. Israel foi condenado por causa da sua corrupção, foi levado escravo por causa da sua corrupção, foi condenado por Jesus. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, Jerusalém, pedras tão bonitas, os judeus olhavam as pedras do templo, pedras grandes, devem ter sido carregadas por 10 homens, e fala: olha Jesus, essas pedras, essa construção do templo, que coisa linda. E Jesus fala: oh, meus filhos, não se enganem, isso aqui não passará mais para frente de pedra sobre pedra. Ou seja, isso aqui vai virar um entulho, isso aqui tudo será destruído, porque nada disso aqui pertence a Deus. É beleza estética, mas não tem nada a ver com o Senhor.
E aí você vai dizer, o que é corrupção? Corrupção é quando nós permitimos que o mal se instale, permitimos quando o pecado se torna prática, e principalmente quando nós não o condenamos. A pior coisa que existe dentro da igreja cristã é a corrupção. E aí você vai falar, mas é a política, pastor, que você está falando? Não, é a sua vida de pecado diante de Deus, é a sua vida de engano, é a sua falsidade, ou a sua omissão, a sua falta de defesa, a sua falta de valor, a sua falta de princípio, a sua falta de coragem de defender o que é certo, o que é justo, o que é bom, a sua falta de consciência cristã, de fazer uma análise sobre a sua vida, sobre o que você defende, e chegar à conclusão do que fato agrada ou não a Deus. Isso tem a ver também com política, mas vai muito além. Você entende que toda a ação política positiva abençoa a nação? Sim ou não? Você entende que toda ação política que não é correta, que é corrupta, que é contra a palavra de Deus, traz prejuízos à nação? Agora você entende que isso é espiritual? Você entende que isso é espiritual? Você entende como que isso traz dificuldade espiritual à vida das pessoas? Você vai falar como, pastor? Vamos lá. O MEC tem liberado professores que são espíritas a ensinar para os teus filhos nas escolas a respeito de como faz uma sessão espírita. Existem professores levando livros de espiritismo para dentro das escolas, para ensinar o seu filho quem é Exu, quem é Iemanjá. Ensinando ao seu filho a bater uma pemba, a cantar um cântico do diabo. Você acha que isso está certo? Você gostaria que o seu filho chegasse em casa cantando um cântico a Exu? Sim ou não? Mas por que ninguém fala contra? Porque nós fomos ensinados, não, pastor, nós somos cristãos, nós não nos metemos com política. Mentira! Sem vergonhice de pessoas fracas, covardes. A instituição não se envolve com política. A igreja está fora de qualquer campanha política, fora de qualquer decisão política. A igreja está fora de qualquer questão do Estado. Mas nós precisamos, como cidadãos, como cristãos, defender o que é verdade. Porque se você não defende, outras pessoas, movidas pelo diabo, para trazer a maldição sobre o nosso país, para corromper a espiritualidade das pessoas, ensinarão aquilo que não é de Deus. Professores trans estão ensinando para as crianças sobre sexualidade de 4 e de 5 anos, de 6 anos, e eu pergunto, os seus filhos, os seus netos, estão preparados para ter uma aula dessa? Um professor vestido de mulher, de bigode de barba, falando que ele é homem e mulher, na cabeça dos nossos filhos, dentro da sala de aula, incentivado pelo governo. E você acha que isso está certo? Se você acha que isso está certo, você não conhece a palavra nem Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher.
Se você não concorda, quando você morrer, pergunta a Jesus por que ele fez assim. Tome cuidado para que você não suba. Porque a Bíblia condena a homossexualidade em todos os textos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, da mesma forma. E não há discussão. A palavra de Deus diz que o homem que se deita com outro homem é abominável aos olhos de Deus. Não é um texto que diz assim, eu não concordo, eu não quero que vocês façam isso. Não. O texto está dizendo, é para mim abominável. Quando Deus usa o termo abominável, não há discussão. Quando Deus fala, a feitiçaria e a idolatria para mim também são abominável. Quando será abominável? Hoje e eternamente. Porque vai contra o princípio moral de Deus. O problema não está na corrupção, o problema é que nós estamos permitindo que a corrupção se instale na nossa vida, na nossa casa. Quando nós somos omissos. Quando nós não conversamos sobre essas coisas, quando nós não defendemos os valores de Deus. Ah, pastor, lá na minha casa cada um segue a sua vida, eu não fico brigando com seus filhos, e é por isso que eles estão do jeito que estão. Porque nós não fomos chamados para ter lado, o nosso lado é Cristo, é os valores da igreja, é os valores que Ele nos ensinou, é a sua palavra. Se você não vive assim, você traz prejuízos para a sua casa, para a sua família, para a sua sociedade. Vamos lá, você defende o aborto? Você concorda com o aborto? Você já conversou sobre isso na sua casa? Eu tenho uma filha. E eu não estou livre de que ela, sei lá, se relacione com 16, com 17, engravide. Eu não estou livre de que ela, com medo, por pressão, seja levada inconscientemente a fazer um aborto. Não se engane. Uma das coisas que eu ouvi no velório da família do Agostinho, né, um nenenzinho, faleceu com 12 dias, mas Deus levou ele porque era melhor, se ficasse, teria muitos problemas de saúde. E uma das coisas que o avô da criança disse, nós nunca achamos que essas coisas baterão na nossa casa. Nós sempre vemos as coisas acontecendo com a família dos outros. Quando bate na nossa casa, a gente não sabe nem o que fazer. E é verdade. Tem coisas e situações na vida que batem na nossa casa. E tem valores e princípios também que afrontam a nossa família e só entram por causa da nossa frouxidão. Por causa da nossa falta de coragem de condenar a corrupção. E nós achamos que isso é uma questão de governo, de defender um, de defender outro. Pelo amor de Deus, meu irmão, abra seus olhos. Quantas crianças que estão hoje sendo influenciadas dentro de suas casas a usar drogas? Quantas crianças de 4, pergunta às professoras que dão aula de 4, de 5 anos, que são extremamente sexualizadas, porque veem os seus pais praticando sexo dentro de casa, sem nenhum pudor, sem nenhum respeito. São essas crianças os amigos dos teus filhos. Gabriel esses dias estava falando um palavrão. Eu não falo palavrão. A Rafa não fala palavrão. Onde é que ele aprendeu? Na escola. Mas eu pergunto, por que outras crianças estão falando palavrão? Como é que elas conheceram essas palavras? Porque tem pessoas que acham que a corrupção está lá em Brasília.
Porque tem pessoas que acham que a corrupção que desagrada a Deus é quando a gente fica sabendo que um político desviou dinheiro. O brasileiro é o povo mais sem vergonha que existe. É o povo que fica falando, não, o político tal, né, tem que ser preso, nossa vida tem que... E o cara está fazendo tudo errado. Faz gato no relógio, rouba água do vizinho, faz de tudo, é um picareta. Compra e não paga, e quem tem que ser condenado é o cara que roubou milhões. Deixa eu falar para você, o mesmo inferno dele é o nosso, se a gente viver dessa maneira. A condenação é a condenação por corrupção. Abra sua Bíblia, meu querido. Fazer um favor. Em João capítulo 3. A partir do verso 17. Parafraseando o texto, enquanto você olha para ele, está escrito aí: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as obras das trevas, porque os seus corações eram maus. Mas o julgamento sobre eles já está dado. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as suas obras más, e por isso já estão condenados. Nós somos condenados pela corrupção que está no nosso coração, pela nossa falta de arrependimento, pela nossa falta de santidade, pela nossa falta de Deus. Hoje estava conversando com os jovens, eles falaram, pastor, a gente podia trocar todos os políticos que estão lá, colocar todo mundo novo. E eu conversei com eles falando, não adianta, meu querido. Você pode trocar todo mundo, botar todo mundo num barco e mandar para um país bem distante. E colocar todos novos, novas pessoas, de ponta a ponta. Vai continuar a mesma corrupção, porque a corrupção está aqui dentro. A corrupção está aqui. O mesmo indivíduo que pega uma caneta e não devolve, é um indivíduo que rouba milhões. O que falta é a oportunidade. O que falta são os acordos. E o que nos entristece é quando nós encontramos cristãos que dizem, pastor, nós temos que ser imparciais. Como imparciais, meu irmão? Olha João Batista. Aonde na Bíblia que João Batista foi imparcial? Lugar de imparcial é no inferno. Lugar de pessoa que não conversa com seu filho e condena o pecado é no inferno. Lugar de uma pessoa que vê um homem desse sendo assassinado e não se compadece, precisa rever os seus conceitos cristãos, meu querido. Porque mesmo que ele estivesse falando muitas besteiras, assim como tem pessoas, por exemplo, no nosso país, que falam muitas besteiras, mesmo assim não acho certo dar um tiro. Mesmo assim eu não posso ser a favor do assassinato. Mesmo assim eu não posso ser a favor da injustiça. Que coração é esse que se alegra com a injustiça? Essa semana está dando um chabu que um professor de história chamado Eduardo Bueno estava comemorando a morte do Kirkley. Ele é lá do sul, lá de Porto Alegre. Eu ouvia ele e admirava ele há uns anos atrás. Depois eu parei porque ele começou com umas ideias que eu já conhecia. Mas eu ouvia quando ele conta sobre história, é legal. Quando ele se propõe a explicar sobre história, é muito legal. Ele tinha uma frase que ele usava, que ele dizia, povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E ele, como professor de história, tinha muitas histórias do Brasil interessantes, mas ele tomou um viés que eu parei de seguir. O homem estava na internet comemorando, alegre, a morte de uma pessoa, a morte de outro ser humano. E aí você fala, o que há no coração de um indivíduo desse?
Se nós fôssemos chamados de cristãos, se nós fôssemos avaliar a nossa vida, será que também nós não estaríamos dessa maneira, nos alegrando com as coisas erradas, debochando da morte de pessoas? Mas e se fosse um de nós, tomando um tiro, deixando uma esposa e 2 filhas? Onde está no ser humano a compaixão, a misericórdia? Onde está no coração das pessoas que se dizem conhecer a Deus o sentimento de que agora eles estão só, 3 pessoas, 3 mulheres? Ah, mas nós estamos fazendo carreata, homenagens lá nos Estados Unidos. E daí, meu querido? E a tristeza? E a perda? E o que me deixa assim profundamente triste e revoltado em toda essa história é como as coisas são noticiadas. Vários veículos do nosso país, não vou ficar citando o nome, porque a gente também está na internet, mas as pessoas falam assim, o líder de extrema direita dos Estados Unidos, sabe por que ele é extrema direita? Porque ele era contra o aborto, porque ele era contra a sexualidade de crianças nas escolas, porque ele defendia o livre direito de defesa. E nos Estados Unidos o livre direito de defesa dá a você a liberdade de ter uma arma. Porque o Estado não te defende, isso é conversa fiada. Se a sua casa for assaltada agora, a polícia vai demorar 2 horas para chegar lá. Vai chegar lá, olhar e falar, é assim mesmo, né, vagabundo. Essa é a frase. Sabe o que ele defendia? Defendia de que temos que ser mais cristãos nas repartições públicas dos Estados Unidos. Defendia que não há esse negócio de ideologia de gênero, é só uma opção sexual de cada um. Discutia na faculdade com vários jovens aí na internet sobre a existência de Deus. Assisti um vídeo dele ontem, uma jovem perguntando, você crê em Deus? E ele fala, vou te explicar por que eu creio em Deus. Essa é a extrema direita do nosso mundo. E eu não estou aqui defendendo partido político, eu estou defendendo a palavra, porque as pessoas que vivem pela palavra são meus irmãos. Quem não quer viver na palavra não é meu irmão, não é igreja. Quem defende pessoas que matam esse tipo de pessoa, não conhece a Cristo. E até quando nós vamos ser condescendentes? Até quando vamos achar que isso não vai bater na nossa porta? Olha as nossas escolas. Há várias pessoas em Itaguaçu dizendo que já arrumaram drogas dentro das nossas escolas. De meninos que entram dentro da escola com drogas no bolso. As nossas escolas. Você já conversou com seu filho sobre o uso de drogas? Já conversou com os seus filhos, com as suas crianças, sobre droga nas escolas? Eu dei aula para uma menina que ela se escondia no banheiro, e ela se escondia no banheiro e ficava lá. Ela pedia para ir no banheiro e ficava lá. Sabe o que ela fazia? Ela era uma menina. Ela esperava as outras meninas chegar no banheiro para agarrar elas. Para namorar com outras meninas dentro da escola. A única forma de prever, ou melhor, de proteger, de prevenir o seu filho, a sua casa, a igreja, os nossos amigos, é com a palavra, meu querido. É você tomando postura. É você começando a falar, olha, essas coisas eu não concordo. Se a pessoa defende esse tipo de valor, eu não a sigo mais. Nós não vamos odiar, não fomos chamados para odiar. Não estou falando de partido político. Bolsonaro, Lula, cada um responda por si diante de Deus de sua vida, como deve ser com todos nós.
Agora, os princípios e os valores têm que ser nosso. Se nós não influenciarmos as pessoas com a palavra de Deus, quem vai influenciar? Há uma crescente no nosso país, sabe de quê? De muçulmanos. Cada dia que passa, mais pessoas se transformam em muçulmanas. Aí você fala, pastor, qual é o problema dos muçulmanos? O problema dos muçulmanos é os muçulmanos, porque eles não dão certo em lugar nenhum que eles vão. Porque eles acham que a sociedade tem que viver de acordo com o que eles acreditam. Eles estavam lá na França esses dias, passando o mês deles do Shemitah, que eles fazem um jejum durante o dia, só comem à noite, brigando com o povo na padaria que estava comendo na hora do Shemitah. E o povo na padaria não é muçulmano, por que o cara não pode comer o croissant dele com café? Mas eles estavam lá brigando, empurrando a mesa, reclamando que eles não estavam respeitando o Shemitah. Uai, vai para a Arábia, vai para os países árabes, vai fazer o Shemitah lá. A França não é muçulmana? Mas vai um de nós, vai eu, pastor, entrar numa mesquita e falar que é tudo sem vergonha, safado ordinário que gosta de explodir os outros em nome de Alá. Vai eu dar um tapa numa pessoa que defende o aborto. Onde é que eu estou amanhã? Vai um de nós. Só que a gente não presta atenção que nós estamos vivendo numa batalha que é espiritual. É um confronto onde as pessoas, quanto mais perdidas em seus próprios pecados, mais distante elas estão de Deus. Por isso eu não quero, a minha preocupação não é política. A minha preocupação é espiritual. A palavra de Deus diz, o meu povo peca, erra e padece, porque não conhece as Escrituras. O meu povo é julgado, condenado, porque não fazem aquilo que eu ordenei. O meu povo sofre, porque ao invés de me ter como primazia, como primícia, como valor para suas vidas, coloca todas as outras coisas na frente. A minha preocupação, querido, que deve ser a sua preocupação, é o futuro e resultado de nós, a igreja, da tua casa, dos teus filhos, dos teus irmãos. Quantas pessoas que estão perto de nós que precisam da orientação espiritual, da direção do Espírito e de entender que Deus não é a favor de corrupção humana. Se ela está na política, se ela está na família, se ela está nas escolas, se ela estiver em qualquer lugar, ela deve ser condenada por nós que somos de Cristo. E quando nós não condenamos, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos negando o nosso compromisso com Jesus. Aí você vai dizer, pastor, isso é um pouco de exagero. Atos capítulo de número 4, quando os judeus viraram para Pedro e para João, falaram, olha, para de falar sobre Jesus. Eles disseram, nós não pararemos de ensinar, de falar, de anunciar daquilo que vimos e ouvimos, porque nos compete agradar a Deus do que a homens. Porque no dia do juízo, é a Deus que nós vamos prestar conta da nossa vida, do nosso discurso, das nossas ações, da nossa postura. É a Ele, diante dEle, que nós seremos julgados ou absolvidos. Então, quando nós defendemos os valores de Cristo, nós tomamos uma posição. Quando nós não defendemos os valores de Cristo, nós tomamos uma posição. Mas quando a gente permanece em silêncio e fala assim, não, deixa esse negócio para lá, não vou me envolver, nós tomamos também uma decisão. Já contei uma história para você de um homem que estava no muro. Essa história eu já contei algumas vezes aqui na igreja. De um homem que estava no muro. Do lado de cá tinha os anjos, do lado de lá tinha os demônios. E o homem andando em cima do muro e os anjos falando, pula para cá, meu querido, vem para o nosso lado, aqui você vai ser feliz. Aqui é o lugar da paz, aqui é o lugar de Deus, pula para cá. E os demônios
fazendo as coisas deles ali, alguns brincando, alguns jogando, nem olhavam para o homem no muro. O homem começou a observar aquilo, até que ele virou para um demônio e falou assim: ô meu querido, chega aqui fazer um favor. Poxa, o pessoal daqui, os anjos de Deus estão aqui tudo fazendo uma campanha danada para eu pular para o lado de lá. E vocês não falam nada, por quê? E o demônio respondeu: o muro é nosso. O muro é nosso. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, que você pensasse em quantos mais vão morrer por ensinar a verdade. E não se engane, isso não é o último. No mundo que nós estamos vivendo, não é o último. Mas eu desafio a você a começar a prestar atenção na sua vida, nas suas escolhas, porque você vai começar a ter que escolher. Quais são os princípios que você vai ter para a sua vida? Quais são os princípios que você vai seguir? O Charles Kirk não é o último. Porque, infelizmente, lembra que é espiritual, é a doutrina de Satanás, calando as pessoas que influenciam jovens, que influenciam crianças a pensar em Deus. Na mente diabólica do nosso século, essas pessoas precisam ser caladas, para que a maldade continue presente, para que a corrupção continue presente, para que a gente continue vivendo num lugar onde o pecado é vivido pelas pessoas, é valorizado pelas pessoas, é incentivado nas escolas. E quando surgem pessoas falando que isso não está certo, que Deus tem outras prioridades, essas pessoas precisam ser caladas. Infelizmente, tem pessoas que acham que isso é política. Meu irmão, leia a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, como diz Paulo a Efésios capítulo de número 6. E essas coisas estão continuamente batendo a porta das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens na escola, no nosso trabalho. Nas nossas amizades, nas pessoas das quais nós nos relacionamos. Quando nós nos omitimos e permitimos que a corrupção seja valorizada, nós estamos errando. Quando uma pessoa conta que está fazendo uma coisa errada para você, o que você responde? Nós não estamos falando para você pegar uma espada, para você pegar pedras e sair sendo um justiceiro. Não, meu querido. Não, meu querido. Não é isso. Nós estamos falando para você defender a Cristo. Nós estamos falando para você não ser condescendente com a corrupção, com a maldade no coração das pessoas. Para você sentar com as pessoas e falar, assim como João Batista, o adultério está errado. Para você sentar com as pessoas e falar, olha, o que você está fazendo não está certo. Essa forma como você vive casado não está certo. Essa forma como você namora não está certo. A forma como você trabalha não está certo. A forma como você fala não está certo. A forma como gerencia sua casa não está certo. A forma como você usa o seu dinheiro não está correto. Se nós formos amantes das coisas erradas, como nós podemos dizer que nascemos de novo e que conhecemos a Deus? É um desafio, querido, é uma escolha que você vai ter que fazer para a sua vida. E cada dia mais, o mundo nos exige e nos aperta e nos oprime para que essa escolha seja ainda mais visível. E vai chegar um momento que você vai ter que escolher, ou você agrada ao mundo, ou você agrada a Deus. Mas lembra de João, aquele que ama o mundo, não é nascido de Deus.
Vamos orar? Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos traz, ó Deus, uma palavra de consciência ao nosso coração. Nós não estamos aqui, ó Deus, defendendo partidos políticos, bandeiras, personalidades. Nós estamos, ó Deus, discutindo o que é certo, o que é justo, o que é direito, o que a Tua palavra nos ensina. O Senhor nunca foi a favor, ó Deus, das coisas erradas. O Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas o Senhor não é um Deus que passa a mão. Não é um Deus que é condescendente com as nossas falhas. E nos ajude, Deus, a ter a coragem de viver por aquilo que é certo, justo e direito, antes de querer agradar seres humanos. Nós muitas vezes, para agradar os nossos irmãos, os nossos filhos, para não criar tumultos e confusões, para não ter nenhuma indisposição, a gente muitas vezes prefere nos omitir e ser condescendente com as coisas erradas, do que falar, ó Deus, que a Tua palavra diz, mesmo que isso gere consequências, ó Deus. Que o Senhor nos dê a coragem para que não nos acovardamos diante de tantas pessoas nesse mundo que estão sendo ensinadas, doutrinadas erradamente, achando que estão defendendo partidos políticos, ideais, ideológicos desse mundo, quando estão sendo controladas pela mente do diabo, defendendo valores que não se sustentam, defendendo incoerências e irresponsabilidades, querendo, ó Deus, literalmente destruir a família, destruir a mente dos nossos filhos, a sexualidade, projetos de lei, ó Deus, que prevê casamento entre pais e filhos, projetos de lei, ó Deus, que pretendem tirar a Bíblia de circulação, projetos de lei, ó Deus, que pretende dizer que se nós ajudarmos pessoas, ó Deus, a se voltarem para Deus e converterem suas vidas, nós podemos ser julgados como intolerantes, ó Deus. Mas importa agradar ao Senhor, ó Deus. Nos ajude a ter essa coragem. Nos ajude, ó Deus, a pensar em quais as decisões nós de fato precisamos tomar, ó Deus, para resguardar a nossa sociedade, para resguardar, ó Deus, a nossa casa, os nossos irmãos, para que a gente consiga ajudar e libertar, porque, ó Deus, na morte do Teu Filho, na morte do Kirk, nós temos visto quantas pessoas chorando e percebendo que suas doutrinas, suas ideias estavam tão erradas, ó Deus, tão distantes dos ideais propósitos do Senhor. Nos faça, ó Deus, compreender que os valores do Senhor são sim para a nossa vida uma escolha, são sim um direcionamento para a nossa alma e um direcionamento para a nossa sociedade. Sem eles a nação padece, assim como temos, ó Deus, tantas coisas ruins acontecendo, e sabemos, ó Deus, que é por causa da falta dos Teus valores no coração dos nossos representantes. Mas clamamos, ó Deus, nos dê a consciência como igreja do que é certo, do que é justo, de quem nós vamos, ó Deus, defender, de quem nós vamos, ó Deus, entregar, ó Deus, a nossa confiança, para quem, ó Deus, nós vamos de fato poder, ó Deus, de fato dar o nosso voto, ou qualquer outra coisa, ó Deus, que se competa, ó Deus, à sociedade. Nos ajude, ó Deus, a trabalhar os valores dentro do nosso coração, para eles serem resultado de conversas, de diálogos francos, dentro da nossa casa. Quem mais sofre hoje são as nossas crianças, ó Deus. Pessoas ensinando elas a ser espíritas, a serem homossexuais, desenhos ensinando que o diabo é bom. E quantos de nós, que nem oramos com os nossos filhos, tem de misericórdia de nós, ó Deus. Na nossa omissão, nós trazemos tantos prejuízos à nossa casa. Nos ajude, ó Deus, a viver com o Senhor, a viver com Cristo Jesus. Clamamos, ó Deus, que o Senhor dê conforto à família do Kirk, ó Deus, nosso irmão, que infelizmente faleceu, ó Deus, tentando ensinar jovens a respeito do Senhor. Mas, ó Deus, que o legado dele continue no coração dos Teus filhos norte-americanos, que eles percebam, ó Deus, que o Kirk não estava fazendo nada mais do que tentando abrir os olhos das pessoas, não pregava, ó Deus, ódio, não ensinava as pessoas coisas ruins,
não defendia, ó Deus, valores que não eram teus. Que o Senhor ajude, ó Deus, o teu povo, o povo brasileiro, a enxergar o que procede do Senhor e a entender que toda corrupção, ela é destrutiva para a nossa alma, antes de qualquer juízo. Nos ajude, ó Deus, a viver alicerçados nesse plano, nesse projeto, que vem do Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensina que nós devemos ser amantes da justiça, do que é bom, do que é correto, para a vida do nosso próximo, e não há nada melhor do que os valores do Senhor, porque eles sim são esperança, eles sim são amor, são pacificação ao coração, são resoluções de conflitos, eles sim são transformação da alma, e nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Nos ajude a viver debruçados, ó Deus, na Tua palavra e nos Teus ensinos, protegendo a Tua igreja, protegendo, ó Deus, as nossas casas. Nos ajude, ó Deus, porque no mundo mal, somente com Teu Espírito e com Teu discernimento, no coração das pessoas, por meio da Tua palavra, para que os olhos sejam abertos, para que as escamas caiam, ó Deus, da ignorância, e elas possam ver, ó Deus, a beleza do Rei Jesus. Nos ajude, ó Deus, a viver dessa maneira, porque assim entendemos, ó Deus, que vamos viver até o final deste século, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, nós clamamos o nome de Jesus. Amém.